Bom dia, você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira. Na pauta de hoje, 4 vetos a projetos de deputados aguardam o parecer da Comissão de Justiça para serem analisados pelo plenário. O primeiro item vetado é a proposta que obriga... essa sessão e convido o deputado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Deputado, o seu microfone acho que está desligado. Nós não ouvimos. Guilherme também ouviu. Deputado Danilo Baense, por favor, você poderia ler novamente o versículo da Bíblia? Nós não ouvimos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16, versículo 25. Amém, obrigado. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovado conforme foi disponibilizado no site da Assembleia. Passo a presidência dos trabalhos aí ao nosso querido segundo vice-presidente, deputado Torino Marques. 9h01, muito bom dia a todos, todas, queridos telespectadores que nos assistem na TV Assembleia, TV Alice, né? Bom dia, servidores, bom dia, público. Satisfação muito grande estarmos aqui vivos em mais um dia maravilhoso, quarta-feira, metadinha da semana. Obrigado, Adilson Espíndola, por fazer a abertura. Obrigado, doutor Danilo Baense, por citar um versículo da Bíblia muito belíssimo, muito bonito, como todos os que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. Primeira parte do expediente para simples despacho, ofícios número 26/2020 e 156/2020, do deputado Coronel Alexandre Quintino, justificando a ausência da sessão ordinária do dia 28 de outubro, justificada a ausência à secretaria. Item número 2, requerimento de informação número 115/2020, de minha autoria, deputado Torino Marques, ao secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando complementação das informações do requerimento de informação número 95, consoante resposta da mensagem número 6 e 196, não terem contemplados todos os municípios que foram atingidos pelas chuvas de janeiro de 2020, que atingiu fortemente diversos municípios do nosso estado, assim como o valor empenhado pelo governo estadual e sua fonte de origem. Oficie-se. Item número 3, requerimento de informação número 116/2020, do deputado Adilson Espíndola, ao secretário de Estado da Saúde, sobre o motivo pelo qual não foram construídos banheiros e lavabos para o uso de familiares e agentes funerários que vão ao SVO, Serviço de Verificação de Óbito em Vitória, Estado do Espírito Santo, quando o imóvel foi reformado. Oficie-se. Item número 4, requerimento número 029, do deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada do projeto de lei número 876/2019. Defiro. Item número segunda parte do expediente para simples despacho. Clebiane, desliga o telefone e vem cá. Eu queria pedir aos deputados que estão com os microfones abertos, se não forem falar e eu pedir pela ordem, ou pedir pela ordem, só um minuto, deputado, eu queria pedir aos deputados que estão com os microfones abertos que fechassem ele, e pela ordem agora, deputado doutor Hércules. Presidente, Vossa Excelência falou que a segunda parte é para a deliberação. Sujeito à deliberação. Eu quero aproveitar depois, eu quero encaminhar a votação do item 10, que é da minha autoria, ok? Ok, claro que sim. Queria informar que do item 5 ao item 10 tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Doutor Hércules, o senhor vai fazer a justificativa, item 10. Presidente, eu tinha pedido para encaminhar a votação, como já foi votado,
eu peço para justificar o meu voto. Ok? Tudo bem. Pode Então, justificar. o item 10, Se eu quiser, posso falar? pode justificar. Muito obrigado. O item 10 é a indicação da diretoria garantir a realização de teste de triagem neonatal, teste do pezinho na modalidade ampliada a todas as crianças nascidas nos hospitais da rede pública do Estado. Mas eu vou incluir aqui uma emenda também da rede conveniada, não só a rede própria do Estado. A presente indicação visa ampliar o número de casos diagnosticado através de teste de triagem neonatal, teste do pezinho, aumentando, por conseguinte, a adoção precoce de medidas que se afastam dos sintomas de algumas doenças e suas consequências gravosas. O diagnóstico precoce torna possível indicar o tratamento antes do aparecimento dos sintomas, em tempo oportuno, evitando quadros clínicos graves, como atraso do desenvolvimento neuropsicomotor ou mesmo o óbito. Doenças raras também podem ser detectadas, permitindo que a criança tenha melhor qualidade de vida. Por essa razão, é fundamental que seja realizado pelo poder público ou, naturalmente, por hospitais conveniados. Importa ainda destacar que o teste de triagem neonatal, quanto mais ampliado for, mais economia trará para o Estado, traduzindo-se, portanto, em programas de prevenção de saúde pública. Isso porque os gastos com tratamento de doenças raras, não diagnosticadas precocemente, são maiores que os despendidos pelo erário com investimento para a triagem ampliada a tratamento precoce. É a nossa indicação, mesmo porque algumas doenças, o teste do pezinho que é feito hoje, detecta até 6 doenças, mas nós precisamos ampliar. E o ampliado, ele detecta até cerca de 50 doenças, que pode ser evitado com esse diagnóstico precoce. Para você ter uma ideia, até a proteína do leite da mãe da criança, ela pode ser nociva para alguma doença rara. Então, nossa indicação é nesse sentido, para que não só o Estado possa fazer economia, o Estado ou o país, né? Mas também que essas crianças não morram tão precocemente, não tragam tanto sofrimento para os pais por causa de uma doença rara, não diagnosticada com um teste tão barato para a economia do país, economia do Estado e a economia das pessoas também. É nosso justificativo de voto. Eu peço aos meus pares, naturalmente, eu agradeço aos meus pares por terem votado todos a favor da nossa indicação. Obrigado, presidente. Eu vou falar a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem. Deputado Sérgio Majestic. Presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a inversão da pauta. Muito provavelmente, como tem vários vetos, muito provavelmente devem manter o pedido de análise dos vetos. Então, sem prejuízo, né, depois a fase dos oradores, eu peço que consulte o plenário e, se possível, inverta a pauta. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência por esse pedido, com toda a delicadeza regimental. Vou colocar, então, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Inversão da pauta, pedida pelo deputado Sérgio Majestic. Os contrários se manifestem. Aprovado. Olha, foi feito um acordo submetido e aprovado aqui pelo nosso plenário da Assembleia Legislativa para que os discursos seguissem a ordem de chamada do grande expediente, sendo que em cada sessão uma liderança partidária faz o uso da palavra e também todos os oradores, por ordem alfabética, que quiserem fazer seus discursos, começando um dia do início ao fim e no outro dia do fim até o início. Ontem nós começamos do início ao fim, a fase dos oradores. Logo depois da ordem do dia, nós vamos dar sequência aqui. Passamos então para a fase da ordem do dia, às 9h09. Item número 1, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual do veto total aposto ao projeto de lei número 608/2019, de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini.
Olha, a mensagem do veto número 22/2020 foi publicada no Alis Digital no dia 28/9. Na Comissão de Justiça, o relator, o deputado Coronel Alexandre Quintino, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida virtual e presencial, no dia 3/11. O prazo é até o dia 10/11. Convoco então a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Alexandre Quintino, vai se prevalecer do prazo ou está preparado para dar o parecer oral à matéria? Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Eu vou continuar me prevalecendo do prazo regimental. Ok. É regimental, na forma do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, ficam sobrestadas as demais matérias constantes na nossa pauta. Partimos então para as lideranças partidárias. Concedo a palavra ao deputado Alexandre Quintino, que começa hoje, é o PSL. Senhor presidente, eu vou me abster da fala. Ok. Republicanos, deputado doutor Hudson Leal. Doutor Hudson Leal. Doutor Hudson Leal não está agora na sessão. Deputada do PT, Irine... Quem fala? Deputado Dari Pagung. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Dari. Ei, presidente. Só um minuto, deputado Dari queria palavra, alguma coisa? Pela ordem, pediu pela Senhor ordem. presidente, eu gostaria só de agradecer os deputados e deputadas pela votação da nossa indicação número 2060-2020, solicitando a instalação de 3 redutores de velocidade lombados na rodovia 261, no Alto Caldeirão, em Santa Teresa. Então, queria agradecer a todos os deputados e deputadas, dizer que eu estou no interior hoje e a minha internet também não está muito legal. Eu queria aqui agradecer a todos os deputados. Se ela, porventura, cair, eu queria já agradecer. Obrigado, presidente. De nada, dispõe a 9h12. Deputado Hudson Leal, com a palavra. Senhor presidente, obrigado aí pelo retorno. Eu vou declinar da fala e se o deputado Érico ou o delegado Lourenço Pasolini quiser falar, eu cedo a hora para eles. Pode ser. Deputado Lourenço Pasolini. Deputado Eric Musso. Não estão na plenária no momento. Cedo a palavra na liderança partidária do PT, deputada Irine Lopes. PL, deputado Alexandre Chambinho. Senhor presidente. Deputado Marcelo Santos. Antes do deputado Alexandre Chambinho falar, só registrar minha presença. Estou aqui com uma dificuldade de conexão, mas quero que Vossa Excelência registre a minha presença e minha admiração por Vossa Excelência primeiro. Obrigado, querido vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado com uma experiência gigantesca na política, Marcelo Santos, Marcelo Cariacica Santos, posso dizer assim, né? Muito obrigado. Então tá. Deputado Alexandre Chambinho, com a palavra. Presidente, eu declino da minha fala hoje. Vai declinando a fala, passo então para... Deputado Marcelo Santos já está com um sinal ruim. Deputado Teodorico Ferraço. Eu vou declinar. Estou aqui, presidente. Deputado Marcelo Santos, gostaria de falar então? Com certeza. Então, fique à vontade. Vamos lá, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentando a todos, fazendo um registro importante, até porque na próxima semana nós teremos o fim das eleições no primeiro turno das cidades que têm 2 turnos, naturalmente terão mais um pedaço de eleição. As cidades que não têm, acima de 200 mil habitantes, finalizaremos no próximo domingo da semana que vem. Torço para que tudo dê certo, o Tribunal Regional Eleitoral, presidido pelo nosso desembargador Samuel Beira Brasil, que é um homem ligado às questões tecnológicas, um desembargador conceituado no Brasil inteiro, quero cumprimentá-lo também. Já cumprimentei meus colegas deputados, quero falar da área de infraestrutura, que é a comissão que eu presido. Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito legal na comissão, também participo de uma comissão junto com o governo do Estado, estamos fazendo um estudo muito profundo e acredito que até o final desse ano
nós teremos uma matéria tramitando aqui na casa que visa desburocratizar as ações, naturalmente garantir com que o governo do estado e os municípios possam efetivamente fazer as entregas ao qual se comprometeram com a população. E isso, nós parlamentares, ou seja, o Poder Legislativo Estadual, terá uma contribuição a dar muito grande. Então, senhor presidente, esse nosso trabalho na Comissão de Infraestrutura, senhor presidente, se eu puder pedir para desligar os microfones, está atrapalhando esse nosso trabalho na Comissão de Infraestrutura, que eu quero cumprimentar todos os membros, também tem a participação da Procuradoria-Geral do Estado, também tem a participação do DRR, a participação da Secretaria de Transportes, também do Desenvolvimento Urbano e Regional, também tem a participação da SEAG, também tem a participação da Secretaria de Controle, também tem a participação da Assembleia, que nós temos assento lá. Estamos colaborando muito para que esse resultado seja importante. Também tem a participação da Procuradoria da Assembleia, que tem colaborado muito nesse debate. Quero destacar aqui o procurador doutor Arimateia e também na figura do doutor Rodrigo de Paula, que é o Procurador-Geral do Estado, também a sua participação. Então, eu queria registrar isso porque, a partir, acredito eu, do próximo ano, se essa matéria chegar à Assembleia esse ano ainda, nós naturalmente daremos total apoio ao governo, uma vez que visa desburocratizar e garantir uma ação mais veloz do governo do Estado naquilo que compete à legislação estadual, nós poderemos fazer com que o Estado cresça, se desenvolva e possa investir efetivamente naquilo que se comprometeu, não só o governo, o executivo, mas também o legislativo, que é quem chancela as ações do governo do Estado, principalmente quando nós recebemos o maior projeto de lei, eu estou falando da peça orçamentária que nós votaremos até o final do ano. E, naturalmente, isso será uma partilha de todos nós parlamentares que vamos contribuir para esse desenvolvimento. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de registrar, cumprimentando Vossa Excelência, mais uma vez, dizendo do meu respeito que eu tenho por Vossa Excelência, amizade, carinho e admiração pelo profissional que Vossa Excelência é. Era isso. Ok, muito obrigado. E eu fico muito feliz também de ter entrevistado Marcelo Santos durante a sua carreira política na comunicação aqui do Estado do Espírito Santo. Passamos então agora para a fase dos oradores inscritos, com a palavra engenheiro José Esmeraldo. Bom dia, deputado. Bom dia, Torino, presidindo como sempre. Saudar todos os deputados, nossa querida Janete, de óculos, está mais bonita do que ela é realmente. Quero falar para todos os munícipes que as pesquisas, elas muitas vezes, elas enganam. Isso está mais do que provado. E realmente o que vai acontecer nesses últimos 10 dias, que antecede o primeiro turno, vai ser a decisão verdadeira. Eu não acredito em pesquisa porque já fui pesquisado quando candidato a deputado estadual e a minha colocação era bem distante do que eu consegui, mas muito distante mesmo. Então, pesquisa, principalmente algumas pesquisas que são encomendadas, né? Porque, independente que tenha sido feita por um setor, um instituto, né? Um instituto, mas na verdade não é o instituto que faz, são terceiros que fazem. E eles têm interesse em colocar os seus candidatos em boas posições. Eu quero ver no dia 15 de novembro, quando vai realmente ser dado o veredito. Por isso, quero aqui passar essa informação que acho importante para todos aqueles, não só de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, né, que não se confundam, não se deixem confundir com as pesquisas que são feitas estapafúrdias, pesquisas que são feitas encomendadas, pesquisas que por trás tem muito dinheiro correndo, essa que é a verdade, tem muita grana que é liberada porque, infelizmente, alguns candidatos pertencem
alguns setores financeiros de alta relevância, mas o que vai ser definido é no dia 15 de novembro, quem vai para o segundo turno, ou quem vai ou quem não vai. Então, aqui fica o nosso alerta e o trabalho de todos que se candidatam, que estão com seus nomes ali postos, não deixe abaixar a guarda, muito pelo contrário, vai para cima. Vai para cima porque está mais do que provado que pesquisa, realmente, elas são encomendadas. Dificilmente alguma pesquisa, ela bate com a realidade. Então, fica aqui a nossa fala em cima desses institutos, entre aspas, né, que, na verdade, vêm num momento oportuno para o candidato no qual eles têm interesse. Então, fica aqui a nossa fala e, por enquanto, vou continuar aqui na minha trincheira com muita determinação e com muita vontade. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado, 9 horas e 21 minutos. Estamos aí com 22 graus na capital do Espírito Santo, Vitória. Temperatura amena, né? Hoje, quarta-feira, metade da semana, com a palavra agora, deputado doutor Rafael Favato. Doutor Emílio Mameri. Senhor presidente. Opa, doutor Rafael. Deputado Rafael. Bom dia, querido. Achei que você ia fazer de trás para frente hoje, igual você tinha falado. Mas é aqui de baixo para cima, né? É melhor. Tá. Vamos lá. Meu presidente, meus deputados, minhas deputadas, né, que estão presentes na sessão de hoje. Eu quero voltar ao tema de ontem, né? Acho que o tema importante que a gente trouxe aqui, o tema da violência contra a mulher. E aí a gente vê uma coisa que está no Congresso, deputado Hércules, deputada Janete, que está em discussão aí, o estupro culposo, que é acho que é o maior absurdo que eu já vi, o estupro culposo. Como, assim, eu ainda não entendi uma explicação plausível, até nem para essa palavra, vamos dizer assim. Como alguém consegue, talvez, explicar o que seria um estupro culposo, onde a mulher ela tem culpa por ela ter sido estuprada? Assim, acho que é até para a gente rir, né, no caso. Não tem nem como explicar um negócio desse. Já vi, a mulher pode estar até sem roupa, despida e tal, e aí não tem culpa por ser... Ela não tem culpa por ser estuprada. Não tem como, não tem lógica um negócio desse. Então, eu acho assim, que a nossa sociedade, enquanto pais, mães, nós temos responsabilidade aqui no Estado do Espírito Santo, onde antigamente falava muito em crime da honra, né? Crime de honra, crime que a pessoa ia lá para defender a sua honra, aonde a pessoa achava que era dona, né, da outra pessoa. Isso, nos dias atuais, é inadmissível. Nossa sociedade, né, clama aí por pessoas, por seres humanos menos impacientes e menos possessivos. Saiu uma pesquisa agora recentemente, essa nova geração, deputado Hércules, a nova geração que está vindo, é a primeira geração ao longo de décadas que o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. É a primeira geração aonde nós estamos vendo, as pesquisas estão demonstrando que o QI dos nossos filhos, dos filhos, é menor do que o QI dos pais. Por que isso? Por causa da tecnologia. Deputado Favato,
Só uma parte. Uma parte, deputado Hélio. É só para lhe parabenizar, assim, pela sua fala. Sabe, desde ontem nós temos ouvido e acompanhado pelas redes sociais essa questão desse estupro culposo, né? Esse novo regramento jurídico inventado, vamos dizer assim, e parabenizá-lo pela sua fala, Vossa Excelência, como pai, como médico, sabe, e como um parlamentar brilhante, fez essa explanação e está fazendo. Não poderia perder essa oportunidade de fazer essa parabenização a Vossa Excelência. Obrigado, meu presidente, sempre muito gentil e muito pontual aí nas suas críticas também em relação a esses temas, que nós sabemos que você é um grande defensor aqui dessas bandeiras. Precisamos de ter lá no Congresso Federal, né, pessoas com esse intuito aí de que saiba representar realmente a sociedade e o anseio da nossa população. Esse é o nosso objetivo. Acho que Vossa Excelência, não sei se é o desejo do seu coração, mas acho que Brasília merece alguém com essa envergadura, né? Mas assim, voltando ao tema, eu acho que essa questão política, né, da fala, do dizer, de estar ali botando a culpa, é muitas das vezes a forma de crescimento e de acompanhamento dos nossos filhos, né? A educação gerada aqui no Espírito Santo, onde nós temos aqui vivenciados um aumento de crime, mas os crimes que no final de semana a pessoa vai num bar, a gente vê muito isso aqui no estado do Espírito Santo, em Vila Velha, aqui nas nossas regiões, a pessoa vai num bar no final de semana, vai tomar uma cerveja, vai se distrair ali, aí alguém olha para a mulher do outro, o outro olha para a mulher de alguém, e aí dali já acontece uma morte, um crime, né? Não tem como. Hoje de manhã na televisão, no Bom Dia Espírito Santo, passando ali um cara que foi fazer um orçamento na oficina mecânica aqui em Vila Velha, e aí o cara não gostou do orçamento que foi feito, voltou lá no outro dia e matou o dono da oficina. Aonde que a nossa sociedade está aprendendo a não discordar das coisas? Onde que está escrito que nós não podemos discordar? Ainda mais no nosso parlamento, a gente tem aqui vários exemplos e várias discussões acaloradas. Para concluir, deputado Torinho, que a população acha que a gente está até brigando, ou está se exaltando, ou tem brigas, mas acabou o discurso, a gente senta lá, bate um papo, argumenta o tema, é isso que tem que acontecer. Não é questão de briga, não é questão de... Mas isso eu volto a frisar, é muito da criação que nós estamos tendo hoje em nossa sociedade. Primeiro porque as pessoas acham que a escola é o local de dar educação, né? E a escola é o conhecimento, a escola é para passar conhecimento para os nossos filhos. Educação vem de berço, vem de casa, onde você tem que respeitar o pai e mãe, os avós, os idosos, a diversidade racial, a diversidade de cor, credo, raça, opção sexual, isso tudo nós temos que ensinar aos nossos filhos o respeito à mulher em casa. Na escola passa conhecimento, saber. E mesmo assim, hoje, nos dias de hoje, com essa tecnologia, a pesquisa mostrou, tem demonstrado que é a primeira da história onde o QI de nossos filhos é menor do que o QI dos pais. Inimaginável, né, no mundo moderno a gente ver esse tipo de situação acontecendo. Obrigado, deputado Torino. Acho que seu minuto está passando muito rápido aí, os 5 minutos. Vamos ver se a gente consegue estender isso. Tá não, deputado, é cronômetro mesmo. Olha, parabéns pela fala. Eu queria também me juntar ao deputado presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, que parabenizou a sua fala nesse momento. O respeito tem que prevalecer sempre. As mulheres merecem todo o respeito do mundo. Com a palavra, deputado Dr. Emílio Mameri. Deputado Dr. Hércules. Presidente, tem outro deputado antes de mim.
Deputado, se o senhor prestou atenção no início, ele declinou da fala dele, então não adianta nem eu chamá-lo agora, porque já declinou no início, né? Por isso que eu já passei para o senhor já. Pode ficar à vontade. Né? Tá bom. Tudo bem. Senhor presidente, prezados colegas deputados e deputadas, excepcionalmente, eu vou retirar a minha máscara, que eu estou sozinho aqui fazendo essa sessão virtual. Senhor presidente, gostaria de convidar todos para prestigiar o projeto de encontro com o autor, que é o Programa de Residência Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, que recebe na próxima sexta-feira, dia 6, agora desse mês de novembro, o doutor Anselmo Laranja, professor e juiz de direito, que falará sobre o seu livro, Fundamentos Constitucionais da Desjudicialização, a partir das 10 horas, ao vivo no canal YouTube da Procuradoria-Geral do Estado. Parabéns a todos os envolvidos nesse importante evento jurídico. Eu quero comentar sobre o doutor Anselmo. O doutor Anselmo é um professor, é um jurista, é um juiz muito dedicado, muito respeitado no nosso Estado. Ele foi assessor do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador doutor Aníbal de Rezende. Ele conseguiu fazer um diálogo entre esses poderes, especialmente adequando o orçamento naquela época difícil que o doutor Aníbal estava recebendo no tribunal, a sua presidência. O doutor Anselmo foi uma peça importante em diálogo com a Assembleia, com o governo do Estado, adequando o orçamento do Tribunal de Justiça às demais organizações, especialmente a Secretaria da Fazenda do governo. Então, ao doutor Anselmo, eu quero render aqui as minhas homenagens e dizer do respeito que nós temos por Vossa Excelência como juiz, como professor e, naturalmente, como escritor agora que desponta com mais essa atividade. Muito obrigado, doutor Anselmo, meus parabéns. Senhor presidente, continuando a minha fala, mais uma vez vou falar sobre o que eu comecei a falar ontem, meu querido Adilson, deputado Adilson, ontem de tarde. Ele me provocou com relação à máscara do nosso querido Dari Pagunha, a máscara azul, porque ele não assistiu de manhã à sessão a nossa reunião da Comissão de Saúde, em que eu já apresentava já a camisa azul, a gravata azul e o lacinho azul também, que todo ano eu faço muitos. Desafiei ele também a fazer o exame. Não adianta ter a máscara, tem que fazer o exame também. E é importante que você faça o exame. Novembro Azul é um mês mundialmente dedicado à prevenção do câncer de próstata e à conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem. Seu objetivo é alertar as pessoas, especialmente os homens, sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce da doença. Novembro foi escolhido para o mês da prevenção masculina, porque no dia 17, naturalmente, desse mês de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, aponta que o câncer de próstata representa 29,2% dos casos de câncer nos homens do Brasil. Naturalmente, só pode ser nos homens, câncer de próstata, né? São 30%. E realmente, dos cânceres, é um absurdo um percentual desse. Vou falar para vocês também, meus amigos, meus colegas, os sintomas. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintoma nenhum. E quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. E os sintomas são. Então, na verdade, não espera aparecer o sintoma. Começa a fazer prevenção. Vontade de urinar com frequência, esse é um sinal de sintoma. Com dor ou ardor, você tem ardência a urinar. Fluxo urinário fraco ou interrompido. Você começa a urinar, o jato para no meio, você tem que fazer esforço novamente para esvaziar a bexiga. Presença de sangue na urina ou no sêmen. Impotências também. Fatores de risco. Histórico familiar de câncer de próstata. Se você tiver o pai, um irmão, um tio que teve câncer de próstata, você também poderá desenvolver o câncer de próstata. Não é uma doença
hereditária. Hereditária é a que herda, e isso é uma doença familiar. O estilo de vida, obesidade, por exemplo, tem que ter cuidado com o seu sobrepeso, com o seu peso. O estilo de vida, por exemplo, é fumar, beber demais, isso realmente são fatores de risco. Isso são dados do câncer de próstata, de câncer do Espírito Santo. No Espírito Santo, segundo os dados do Sistema de Informação Hospitalar, do Sistema Único de Saúde, foram registrados de janeiro de 2019, do ano passado, portanto, até agosto desse ano, de 2020, 1.515 casos de internação hospitalares por neoplasia maligna de próstata, sendo que 941 casos em 2019 e agora, em 2020, de janeiro até agosto de 2020, 574 casos. Diminuiu a incidência? Não. Presidente, eu estou concluindo. Diminuiu a incidência? Não. Diminuiu você procurar o médico fazer seu exame. Não pense que só o PSA, que é o exame prostático do sangue, e você vai fazer o diagnóstico. É uma hipótese diagnóstica se tiver com PSA alto, acima de 4. Mas você poderá ter o PSA baixo e não ter o sinal de sintoma de câncer. Por isso é importante o toque retal, porque o médico, o urologista, vai fazer a verificação, através do toque, da consistência da próstata. A próstata tem que ser totalmente lisa. Se ela tiver qualquer rugosidade, tiver qualquer, vamos dizer assim, qualquer elevação, carocinhos, enfim, uma linguagem mais simples, você poderá estar desenvolvendo um câncer de próstata sem saber. Por isso é importante, indispensável, acima de 50 anos, você fazer os exames, especialmente de toque. Se você tiver algum sintoma antes de 50 anos, se você for grupo de risco, pai, de filho, de irmão, teve câncer de próstata, tem que fazer muito antes disso. Então é nosso recado, mais uma vez agradeço ao presidente, e lembrando, Novembro Azul, os homens têm que lembrar de fazer seus exames. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra a Vossa Excelência e vou novamente colocar a minha máscara. Ok. Bom dia, presidente. Pela ordem, deputada Adilson Espíndola. Rapidamente, eu quero fazer só um registro aqui, dizer ao nosso querido deputado doutor Hércules, foi uma brincadeira na sessão de ontem, o que eu queria chamar a atenção para o tema. E em todas as campanhas de conscientização, com certeza o doutor Hércules é 10, sempre sai na frente, até pelo bom profissional que ele é, um excelente médico. Parabéns, doutor Hércules. Com a palavra... Obrigado. Pode responder, doutor Hércules. Eu só quero agradecer a intervenção do colega Espino, que na verdade eu também não estou aborrecido com isso não. Foi até boa essa discussão, porque alertou mais a população à necessidade do exame de próstata. Eu também desafiei ele para fazer o exame, viu? E pedi aos pomeranos, tá? Eu peço até a Dilson, peça aos seus conterrâneos lá, Santa Maria de Jetibá, empoderando para fazer o exame de próstata. Faz favor de fazer isso para nós. Ok. Com a palavra, deputado delegado Lorenzo Pasolini. Delegado Danilo Baiense. Líder do governo Dari Pagung. Estava com a conexão ruim, ele tinha avisado. Deputado Carlos Von. Deputado Capitão Assunção. Não vou nem chamar o próximo, porque ele não se encontra na plenária mesmo. Deputado Adilson Espíndola. Quero apenas cumprimentar a Vossa Excelência, o presidente, deputado Torino Marques, que tão bem conduz os trabalhos na sessão no dia de hoje, e cumprimentar todos os colegas deputados e desejar um bom dia a todos. 9h39, deputado Vandinho Leite. O deputado Teodorico Ferraço declinou da fala na hora das lideranças partidárias. Eu vou passar diretamente, então, para o deputado Sérgio Majeski.
Deputado Sérgio Majesco não declina nunca, já está ali, são 9h39. Só lembrando às pessoas que nos assistem nesse exato momento que nós estamos ao vivo, transmitindo a sessão plenária de hoje. E você também pode assistir no 3.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também estamos transmitindo online pelo YouTube, Facebook e site da Alice. 20:10. Meus cumprimentos ao deputado Torino, que preside a sessão nesse momento, deputado Adilson Espíndola, que estão aqui no plenário, e a todos os colegas que estão no plenário virtual. Hoje eu quero fazer algumas analogias, assim, todo mundo sabe que eu sou professor e a maior parte da minha vida eu fui professor de geografia. Então, a geografia, como diz o grande pensador Edgar Morin, a geografia talvez seja a área mais interdisciplinar entre todas as áreas, porque ela envolve conhecimentos de sociologia, de filosofia, de história, de biologia, de física, de química, de matemática, enfim. Então, por isso, seria muito interdisciplinar. Como professor de geografia, principalmente trabalhando geopolítica, eu passei grande parte da minha vida estudando, obviamente, as políticas brasileiras e a política internacional, porque não há como você ensinar nada na sala de aula se você não entender como funcionam as políticas, tanto internas quanto externas. E eu estava ali comentando agora com as assessores aqui do plenário, que nós estamos numa época em que às vezes você observa, você olha o que está acontecendo e dá um desânimo em relação ao futuro, porque parece que nós estamos regredindo, que o pensamento está regredindo. Nós vemos, tanto no Brasil como fora do Brasil, um aumento de um discurso que despreza a democracia, que despreza as instituições e os poderes, tanto internos quanto as instituições internacionais e a ordem política internacional também. Então fica parecendo que nós carecemos de um conhecimento da história da humanidade. Nada daquilo que nós vivemos hoje caiu do céu. Tudo se deu a duras penas, a muita luta de muita gente sofreu, morreu, para que a gente chegasse onde nós chegamos. O nosso sistema, por exemplo, os poderes, as instituições, elas têm falhas, muitas falhas com certeza. E nós precisamos lutar permanentemente para que elas sejam aprimoradas. E não fazer um discurso permanentemente de desprezo, de desqualificação dessas instituições, como se elas não fossem importantes, como se nós pudéssemos abrir mão delas. E principalmente porque os seus críticos nunca dizem o que é que nós colocaríamos no lugar dela. Então, quando a pessoa critica a democracia, a democracia tem falhas. Se a gente acaba com a democracia, o que a gente coloca no lugar dela? Se a gente critica permanentemente no sentido de querer acabar, desqualificar, por exemplo, os poderes e as instituições públicas no Brasil, o que a gente coloca no lugar disso? Se criticamos os partidos e os políticos o tempo inteiro, o que colocamos no lugar deles? Não é que não possa ser criticado, tem que ser criticado, mas a crítica no sentido de aprimorar, de melhorar, que essas coisas sejam transformadas. Isso é fundamental. E em nível internacional também, nós estamos acompanhando agora a eleição nos Estados Unidos, e a meu ver, a derrota do Donald Trump seria muito bom para o mundo, na verdade, porque ele é uma dessas figuras internacionais que despreza a política internacional e os seus órgãos. Há um desprezo no discurso dele pela ONU, pela OMS, pela Unicef, enfim, por todas essas organizações. Então parece-me que falta um conhecimento, assim, essas instituições,
e a ordem internacional que se construiu a partir da Segunda Guerra Mundial, obviamente que tem falhas. A ONU tem muitas falhas, a OMS tem muitas falhas, a Unicef, a OMC, enfim, todos esses organismos internacionais que dão suporte a algum equilíbrio internacional, é óbvio que eles têm problemas. E precisam ser aperfeiçoados, e para isso precisamos de líderes mundiais, né, de projeção e de relevância, que ajudem a reformar essas instituições, que ajudem a aprimorá-las, que tornem-as mais efetivas e melhores para o mundo do que elas são, e não um discurso de desqualificar e enfraquecer essas instituições, porque se é ruim com elas, muito pior sem elas, com certeza. Muitas vezes a ONU não conseguiu, só para concluir, presidente, muitas vezes a ONU não conseguiu, por exemplo, impedir que uma guerra começasse no Oriente Médio, na Ásia ou na África. Mas caso ela não existisse, tanto pior seria. A gente vê que organismos da ONU, como a Cruz Vermelha, a Unicef, por exemplo, muitas vezes são as primeiras a chegar nos rincões do mundo a prestar socorro para as pessoas mais pobres, para os mais sofridos, para aqueles que estão necessitando de ajuda. Então, assim, nós não podemos cair nesse discurso fácil de desqualificar todas as organizações internacionais e nacionais, como se nós pudéssemos prescindir delas. Nós precisamos melhorá-las, fortalecê-las, para que elas possam ser muito mais efetivas do que são. E se eu acho que nós podemos abrir mão de uma organização como a ONU, a OMC, a Unicef, a OMS, ou que eu possa abrir mão do STF aqui, ou da política, dos políticos, eu tenho que ter uma proposta, eu tenho que dizer assim, olha, nós vamos acabar porque isso não está servindo e nós vamos colocar no lugar isso, que pode ser muito melhor. Agora, a crítica pela crítica da desqualificação é coisa de gente mal intencionada. E as pessoas precisam entender a história da civilização. Precisamos entender a nossa história e como chegamos até aqui. Há 200 anos atrás, talvez 60, 70, 80% da população mundial fosse pobre e miserável. Hoje nós temos muita gente passando fome e muitos miseráveis, mas uma proporção infinitamente melhor do que há 100, 200, 300 anos atrás. E isso foi fruto de uma evolução e de uma luta permanente em que organismos e organizações, tanto nacionais quanto internacionais, foram fundamentais para que a humanidade chegasse onde chegou, com todos os seus problemas. Então, viva a democracia, viva as instituições, tanto nacionais quanto internacionais, e vamos todos juntos acreditar nelas e trabalhar para fortalecê-las, porque só assim nós podemos chegar a um mundo melhor do que esse. Muito obrigado, presidente. Disponha com a palavra deputado Renzo Vasconcelos. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel, não respondendo. Deputado Marcos Mansur. Deputado Marcos Garcia. Deputado Luciano Machado. Deputada Janete... O deputado pulou o Ferraço. Teodorico, não, eu pulei sim, desculpe, foi até intencional, porque como Vossa Excelência, eu até falei na hora, né, eu vou pular o Ferraço, porque ele pediu, ele se absteve de falar na fase das lideranças partidárias. Eu achei, aí eu não estou vendo Vossa Excelência aqui também na plenária, porque, por exemplo, agora não está aparecendo a imagem do senhor. Aí eu achei que o senhor já não tivesse mais na plenária, ou tivesse caído a sua conexão com a TV Assembleia, porque outros deputados já reclamaram até que está difícil a conexão hoje, devido ao tempo chuvoso. Não, mas se o senhor quiser, eu dou direito à fala ao senhor. Mas eu vou declinar, deputado. Ah, então tá. Mas se o senhor quiser, pode falar. O senhor tem toda a prerrogativa. Muito obrigado, mas... Eu estou ouvindo aqui os meus colegas falando, já estou satisfeito porque eles estão me entusiasmando, entendeu? Com as esperanças renovadas nos fake news dos bandidos que estão soltos, né, pelo Espírito Santo afora. Ok, deputado. Faltam 11 minutos para as 10 da manhã. Com a palavra, deputada Janete de Sá.
Obrigada, deputado Torino. Está me ouvindo? Muito bem, alto e bom som, bela voz. Obrigada, deputado. Bom, eu quero também, aqui nessa manhã de quarta-feira, estar levantando um problema grave contra as mulheres, na mesma linha que o deputado Rafael falou e o Eric também sustentou. Quero agradecer a esses dois colegas por terem citado o tema, né, e dar prosseguimento a ele. Nós temos um plenário muito masculino, mas felizmente tivemos dois homens que falam sobre essa questão que muito nos agrediu e precisa ser denunciada aqui no Espírito Santo. Trata-se de um estupro estupro detectado, que ocorreu em dezembro de 2018 no estado de Santa Catarina, na praia de Jurerê, onde uma promotora de eventos que ajudava na promoção de eventos, de nome Mariana Ferrer, de 21 anos, participava desse evento. Um evento patrocinado para ricos, porque a entrada nesse evento, ela variava, em 2018, de R$100, o local mais simples do espaço, a R$1.500. E essa moça, ela não tinha hábitos de beber. Existem alegações que ela pudesse ter sido drogada, com aquele Boa Noite Cinderela, ou alguma coisa parecida, porque ela não dormiu, ela ficou sem condições de resposta. Ela foi estuprada por um empresário renomado lá de Florianópolis, de nome André Camargo, que possuía 41 anos na época, e a Mariana Ferre, 21 anos. Uma jovem ainda muito feliz, numa festa maravilhosa de fim de ano, né? E não sabia que o final da festa ia ser trágico para ela. Bom, este estuprador, ele, combinando com alguém, certamente, conseguiu conduzir essa menina, que pelas imagens demonstra claramente que ela não tinha muita condição, até de locomoção, porque ela sobe as escadas, a gente vê as imagens, de forma muito cambaleante, levou ela para um quarto privado que tinha nesse espaço, fez sexo oral com a menina, estuprou a menina, e isso foi identificado num exame de lesão corporal, chamado exame de corpo de delito, que a menina e a família foram à delegacia fazer a denúncia, e foi identificado o rompimento do ímen e a presença de quantidade de esperma. Para nossa surpresa, e aí eu quero aqui falar de alguns fatos que ocorreram, o delegado que recebeu a denúncia, ele não pediu à boate, ao espaço onde estava acontecendo o evento, as 37 câmeras de segurança existentes no local. E por incrível que pareça, logo depois, essas câmeras foram apagadas, quando a justiça solicitou. Esse estuprador, ele é um cara que o pai dele é simplesmente um dos maiores advogados do país, que se chama Luiz de Camargo Aranha Neto, que inclusive já advogou vários anos para a Rede Globo. E o estuprador, o empresário André Camargo, ele tem grandes amizades, grandes contatos com o Poder Judiciário e Ministério Público. Ele tem amizades famosas como Gabriel de Jesus, como Ronaldinho. Esse, para vocês terem uma ideia, o pai dele já advogou, inclusive, para Olavo de Carvalho, que é o guru do atual presidente da República. Então, assim, é gente muito famosa e com grandes tentáculos no Poder Judiciário e Ministério Público. E o que mais estranha é a forma como essa menina ela foi tratada pelo promotor de justiça, que defende a lei, que fez uma alegação. O primeiro promotor dela, ele fez, que era o Tiago, deixa eu ver aqui o primeiro promotor, tem muitas informações, Alexandre Pisa, ele fez a denúncia para poder haver abertura do processo judicial criminal no Poder Judiciário. Só que ele foi substituído
estranhamente, ele acabou aceitando um deslocamento para uma outra região e ele foi substituído por um outro promotor de nome Tiago Carriço de Oliveira, que inventou uma tese para poder defender o estuprador, o empresário estuprador, de que nem existe no ordenamento jurídico, que é um tal de estupro culposo. O que existe no ordenamento jurídico é o crime de lesão corporal culposa, onde pelo menos ele responderia a um processo, se fosse penalizado, seria penalizado de 2 a 1 ano de prisão. Mas na invenção do promotor de justiça, responsável por defender a lei, responsável por abrigar a população brasileira, defendendo a lei. Ele inventou um tal de estupro culposo e aí o juiz aceitou essa tese inexistente, inventada, para poder livrar a cara do estuprador criminoso André Camargo, que tinha 41 anos na época, e a Mariana Ferrer, 21 anos. Isso é um caso muito grave, no nosso entendimento. Quero aqui dizer o nome, inclusive, do juiz. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome do juiz, por gentileza. O juiz que aceitou é Hudson Marcos, o nome do juiz que aceitou essa tese sob a alegação de que é melhor você livrar a cara de 100 inocentes do que você condenar um culpado que, na verdade, é inocente. Né? Nós sabemos que uma pessoa, ela sob o efeito do álcool, ela não tem condição nenhuma de permitir ou não que aconteça algo com ela. E essa menina, visivelmente pelas imagens, ela estava sob a influência de álcool ou de algum entorpecente que pode ser adicionado à bebida dela. Numa festa dessa, nós sabemos que isso daí acontece muito quando alguém marca uma pessoa e quer cometer algum delito, que a pessoa não ofereça resistência. E aí, mas o advogado, muito esperto, um advogado renomado, de nome Cláudio Gastão da Rosa Filho. Para concluir, deputada, para concluir só. Sim, eu só gostaria, okay. Torino, que você me desse um espaço um pouquinho maior, porque não temos, só tem eu aqui e o deputado Hércules, e a sessão está perto já de acabar, porque por falta de quórum, mas assim, você me desse, porque realmente isso é muito grave. E a população capixaba e brasileira, obrigada, Rafael, tem que ficar indignada com um problema desse, porque isso abre um precedente gravíssimo, gravíssimo. Nós temos hoje uma campanha do Estado, uma campanha das mulheres, que não é não. E isso abre o precedente de que mesmo a pessoa sem condições de dizer se ela aceita ou não aquele ato sexual, o não dela que é não, ele não existe, ele não vira. Isso abre um precedente muito grave e muito perigoso. E por isso que nós temos que estar ressaltando, isso foi... Infelizmente, o advogado da Mariana, ele recorreu à segunda instância e eu espero em Deus e na justiça brasileira que esta aberração ela seja corrigida, porque o André Camargo, o empresário riquinho, estuprador, ele foi inocentado, porque quando não existe pena para uma tese inventada, que é o estupro culposo, se não tem pena, como é que vai aplicar a pena? Ele foi simplesmente inocentado. Inocentado por quê? Porque a família é poderosa, porque a família tem tentáculos no Poder Judiciário de Santa Catarina, no Ministério Público, que é o que mais nos irrita, nos agride, nos ofende e nos entristece. E pegou, claro, que o melhor advogado que pudesse defendê-lo, inclusive o advogado, ele culpabilizando a vítima. A vítima foi execrada no tribunal com a permissão do juiz, do promotor, de defensor, público que estavam presentes. E
Simplesmente ele só pediu que ela parasse um pouquinho e tomasse uma água, porque nem o assassino, nem o criminoso, os criminosos, né, que normalmente os advogados vão para cima dos criminosos, dos possíveis criminosos, aí eu não posso, né, tem que usar dessa nomenclatura, mas vão para cima dos criminosos. Não, foram para cima da vítima, o advogado, com a permissão do juiz, que não interrompeu o interrogatório dele e a fala dele, culpabilizando a vítima. Isso acontece diariamente no Brasil, onde uma mulher estuprada, ela vai numa delegacia e ela fica sendo interrogada por delegados machistas. Graças a Deus não são todos, porque nós temos uma turma aí, jovem, de cabeça aberta, mas por muitos delegados machistas que ficam culpabilizando a vítima. E por isso que a mulher, muitas vezes, não vai numa delegacia denunciar o fato a um delegado. Prefere denunciar a uma delegada, e nós precisamos que tenham delegadas, que as delegacias tenham mais delegadas, que seja aberto mais delegacias de mulheres com delegadas que compreendem essa questão e não vai ficar culpabilizando a mulher para que isso não aconteça. Então, fica aqui a minha indignação, a nossa fala como procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa, como deputada, como ativista na causa da mulher, de defesa dessa moça, Mariana Ferrer, e de indignação contra o que aconteceu na terceira vara criminal de Santa Catarina, em Florianópolis, onde tudo foi feito para livrar a cara de um bandido, de um criminoso, de um estuprador, porque é filho de rico, é poderoso e tem tentáculos no Poder Judiciário e no Ministério Público. Nós já vimos isso aqui na década de 70, quando a Araceli Cabreiro, ela foi morta por pessoa, foi dopada, estuprada e morta, e teve o corpo dela largado perto do hospital infantil, por aquela região, que depois foi encontrado ela já em estado degradante, e que nunca se terminou esse caso. Por quê? Porque envolvia os ricos, os poderosos da nossa cidade. Envolvia a família Elau, envolvia a família Michelini, com os tentáculos também no Poder Judiciário, com os tentáculos do Ministério Público, que tiveram as suas caras livradas deste bárbaro assassinato contra uma criança de, salvo engano, de 8, 9 anos de idade. Isso precisa acabar no Brasil. Obrigada, Torino, por você me dar a oportunidade de eu concluir essa fala, porque essa minha fala tem que indignar as mulheres de nosso estado, tem que pegar e abrir as mentes e os corações do Poder Judiciário, dos nossos magistrados, dos nossos promotores e procuradores de justiça, porque é inadmissível o que aconteceu em Santa Catarina. É inadmissível inventar uma tese para livrar a cara de um estuprador, porque ele é filho de família poderosa, ele é filho das classes mais abastadas da sociedade. Isso é inadmissível. Esse país é um país machista, é um país injusto, e nós não podemos admitir esse tipo de comportamento, porque isso é uma demonstração muito negativa para a causa das mulheres, que a cada dia são mortas, são estupradas por parentes, por vizinhos, pelos ricos que acham que pode tudo e que o dinheiro compra tudo, e a justiça, ao invés de dar uma demonstração de que justiça nesse país existe, de que promotor de justiça que está para poder defender teses que estão no ordenamento jurídico brasileiro, e não inventar tese para livrar a cara de bandido e de estuprador no Brasil. É o que eu tenho para dizer, agradecendo, Torino, o espaço que você me dá, contando também com seu apoio na defesa das mulheres contra esse crime bárbaro de estupro cometido pelo empresário André Camargo, em Santa Catarina, na praia de Jurerê. Ok, deputada. Cadeia para um bandido como esse. Tudo bem que o crime aconteceu em Santa Catarina, mas é muito bom para a gente ter aqui a nossa justiça,
que a justiça não seja cega e culpados têm que ser punidos. Não é arrumando algum esquema, às vezes de uma forma errada, para liberar uma pessoa que cometeu um crime. Isso é bom, muito bom. Deputada Raquel Lessa. Torino, só para dizer uma coisa. Torino, a justiça é cega, dizia um samba enredo. Eu acho que foi da Vila Isabel. A justiça é cega, mas enxerga quando quer. Está na hora de assumir. A justiça, ela não pode, ela tem que ser cega, ela não tem que visar lado. Mas quando ela quer, ela enxerga para o lado que dá mais, para o lado dos poderosos. Essa é a verdade existente em nosso país e que precisa ser mudada. E nós precisamos contar com o Ministério Público decente, correto, que não fica fazendo piquenique em cima da honra das pessoas e muito menos defendendo, inventando tese, defendendo bandidagem. Ok. Deputada Raquel Lessa, a senhora está em Campana, está em viagem? Muito bom dia, está me ouvindo bem aí? Deputada Raquel? O microfone está fechado, deixa eu abrir o microfone de Vossa Excelência aqui. Deixa eu ver. Tem como abrir aí, Dorimar? Eu aqui não estou conseguindo não. Raquel. Ó, consegui. Não, a senhora tem que abrir aí, deputada Raquel. Não estou ouvindo Vossa Excelência. Oi. Agora sim. Torino. Tudo bem? Tudo. Alô? Oi, estou ouvindo muito bem. Oi, pode falar. Está me ouvindo? Estou ouvindo em alto e bom som, pode falar. Agora fechou. Fechou novamente o microfone. Estava aberto. É o dela mesmo, presidente, é o dela. É o dela, é. Deputada Raquel. Não, deputada Raquel, o microfone da senhora, a senhora fechou novamente. Tem que abri-lo aí. Cadê? Não, tá. Aí. Abriu. Torino. Pode continuar falando aí. Isso aí, perfeito. Eu declinei. Ah, a senhora declina? Então tudo bem. Torino. Ótimo. Deputado Hércules, o senhor gostaria de concluir alguma coisa, alguma fala sobre o questionamento hoje da deputada Janete Sá? Não, naturalmente eu quero assinar embaixo do discurso da deputada Janete. A indignação dela é não só das mulheres, não, são de todos nós. Realmente é lamentável essa posição da justiça daquele Estado. É uma vergonha para a justiça do país proteger um bandido, um cara que deveria estar na cadeia e ainda quer culpar a vítima. Isso realmente é uma coisa inadmissível, inaceitável e que nós assinamos perfeitamente embaixo do discurso da deputada Janete, com essa indignação que ela demonstrou aí que nós apoiamos. Parabéns pelo discurso e, lamentavelmente, nosso repúdio para a Justiça do Estado que tomou essa decisão. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Gandini. Deputado Euclério Sampaio. Deputado Enivaldo dos Anjos. Bom, são 10h08. Eu quero agradecer muito aqui a presença sempre de Deus nessa Casa de Leis. A presença, pela ordem, deputado doutor Hércules. Nós hoje estamos terminando a sessão muito cedo, né? São 10h08, mas eu quero registrar nesse momento, hoje é o dia do inventor. E dia do inventor, eu quero registrar o nosso maior inventor brasileiro, que foi Santos Dumont, que inventou o avião, embora alguns americanos acham que foram ele, né? Foi Santos Dumont, e que consta na história que ele teria suicidado pelo fato de ver o invento dele sendo utilizado para a guerra, para matar as pessoas, enquanto a aviação ele queria que fosse utilizada só para o bem, transporte de pessoas, de passageiros, de doentes, de mercadoria, enfim. Mas nunca
para atirar a bomba em cima dos outros, igual aconteceu no próprio Hiroshima, né? A bomba atômica em Nagasaki também. Então, consta que o Santos Dumont teria suicidado, triste com o invento dele e que matou tanta gente inocente. Então, eu quero registrar hoje o dia do inventor, dar um abraço a todos os inventores, a todos aqueles que procuram inventar alguma coisa. Obrigado, presidente. 10h10, agradecer, claro, a presença, como eu estava falando há pouco, dos telespectadores que nos assistem, os deputados e deputadas que estiveram aqui na plenária também participando na virtual e na presencial, aos cinegrafistas Lisandro, o Gabriel Vinícius e o Gabriel Freire. É isso mesmo? Depois vai reclamar que eu falei errado, ó, tá aqui, ó. Não sei o que Luciano escreveu aqui. Eu acho que foi na hora do jogo do Flamengo que ele tomou de 4-1. Você deve ter feito aqui com muita... É Gabriel Freire. É Freire mesmo? Tá certo, então. Tem um acento aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Fotógrafos, o Marcos Salles, grande Marcos Salles, e também outra fera, Lucas. Os repórteres Vanderlei, Lenise e Larissa Lacerda, que vai voltar daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho eu falo da Larissa Lacerda, vou passar a transmissão para a Larissa Lacerda para dar sequência na nossa programação da TV Alice. No corte, o Charles, grande amigo Charles, e o Jasson Campos. No som, o Bruno e o Tiago. Também o garçom Lilico, grande Lilico, nosso querido Lilico, é o Eliones. Os seguranças, o Luiz, a Patrícia, o Evandro, o Wellington Pontes. A Polícia Militar, o Capitão Betzel, Subtenente Souza e o Sargento Arpini e Marcos. Os sargentos, né? Nas atas, a Karine e Ediene. A taquigrafia, a Áurea, Natasha, Geórgia, Patrícia, Luiz, Luciano, Kátia e Gisele. Diretor de TI, o Dorimar Mandato, grande Dorimar. No painel, o Alain, o Gabriel, a Fabiana Pontes. Coordenador do painel é o Luciano Barbosa, flamenguista. Luciano, como é que você se sentiu no domingo? Eu também me senti vitorioso, apesar dos 4-1, mas me senti vitorioso. Diretor de plenário, Marcos Fardim. Procurador, doutor Vinícius Oliveira, grande Vinícius. O secretário, o Eduardo Casagrande e a Margot Devos. É Devos? Tem um acento aqui circunflexo. Eu nunca acertei o nome da Margot, conheço ela há tanto tempo. Margot eu acerto, agora Devos ou Devos, né? Margot é uma pessoa excepcional, maravilhosa. Obrigado, Margot, parabéns por estar aqui hoje com a gente na Assembleia Legislativa. Então eu passo aqui, antes de encerrar, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e as senhoras deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida e virtual, como estão acontecendo. Híbrida, virtual e presencial, no dia 9/11, na próxima segunda-feira, a partir das 3 da tarde, para a qual designo o expediente o que ocorrer. A ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje e mais, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, dos vetos apostos aos projetos de leis números 228/2019, 137/2020, 783/2020 e 838/2020. Passo então a palavra agora para a nossa repórter que entende tudo da programação da TV Alice, Larissa Lacerda. Está encerrada a sessão. Deus abençoe as famílias. Tchau, pessoal. Até segunda-feira. Bom dia. Na sessão de hoje, os deputados repudiaram a decisão da Justiça de Santa Catarina de absolver o empresário André de Camargo Aranha do crime de estupro contra a jovem Mariana Ferrer. O acusado ele foi inocentado sob a alegação de estupro culposo, tipificação que não existe no Código Penal brasileiro. E na ordem do dia, foi mantido o prazo regimental ao veto que encabeçava a pauta. Com isso, os demais itens não puderam ser votados e voltam à pauta de votação da próxima sessão, na próxima segunda-feira. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.